Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor Medicina Diagnóstica, porque sua saúde vale muito. Acesse biolabor.com.br. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Acesse oncoitu.com.br. Bom dia para todo mundo. Bom dia para você que está chegando agora aqui no nosso show. Uma pausa na nossa programação musical para falarmos de saúde, principalmente de prevenção, aqui no programa, aqui no Saúde Cidade, né, que tem o oferecimento de Biolabor, de Oncoitu e Onco Indaiá, e em Farmadrogaria, recebendo ele, Dr. Bastos, sempre Dr. Bastos aqui com a gente, médico infectologista, nutrólogo, falando de saúde, principalmente de prevenção, pós-carnaval. Tá tudo bem, doutor? Bom dia! Bom dia, Dani, bom dia, cidade, bom dia a todos vocês nessa grande audiência pós-carnaval, quinta-feira, pós-quarta-feira de cinzas, mas estamos aqui com vocês agora para a gente falar um pouquinho de saúde, né, Dani? Sim. Comentar alguma coisa de interesse de todos, e se vocês tiverem dúvidas, liguem para cá, mande mensagem no WhatsApp, Sim. enfim. Comunique-se com a gente pra gente bater aquele papo gostoso, né? Sempre muito importante, todos os nossos papos, porque aqui é um bate-papo realmente, né? No Saúde Cidade. E a gente fica sabendo tanta coisa, né? A gente fica por dentro de tantas coisas que o Dr. Bastos traz pra gente, que é tão importante esse programa, esse momento que a gente tem aqui. Então a gente tem que aproveitar da melhor forma, com certeza. Bom, hoje, dia 15 de fevereiro, é o Dia Internacional de luta, né, contra o câncer infantil. É uma data aí muito, muito importante, o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. Quando nós, né, temos lá o nosso bebê, né, doutor? A mãe de primeira viagem, sim, a gente tem o nosso bebê, o nosso filho. É um amor, assim, interminável, um amor que não dá nem para mencionar. E a gente quer cuidar, a gente quer proteger, a gente quer que ele não sofra nenhum dano de nada. A gente, se pudesse, colocava numa redoma para evitar qualquer tipo de coisa. E principalmente as doenças, né? E quando a gente fala de câncer infantil, é mais ou menos isso. Nós, pais, ficamos realmente ali muito preocupados com a saúde dos nossos filhos, dos nossos bebês, das nossas crianças. E quando vem o diagnóstico de câncer infantil, é um banho de água fria, é um momento, assim, muito crítico, muito triste, mas tem cura. Tem cura, tem tratamento, uma infinidade de tratamentos. A medicina está avançada nessa questão, né, do câncer infantil, mas é um diagnóstico que choca, né? Por se tratar também de criança, né? Então a gente fica realmente chocados, né, doutor? Quando a gente vê aquela criança toda maravilhosa e daí já começa a perder os cabelos, né, doutor? A gente vê aquelas crianças internadas, a gente se sensibiliza tanto com essa condição, com essa situação, e a gente precisa falar sobre isso, porque tem que ter força e saber que tem cura, né? E eu falo para você, e o Dr. Bastos fala com muito mais propriedade, que tem um dado aqui que eu achei super interessante. A cura do câncer infantil chega a 70%. Então, isso é o que nos move, é o que, né, doutor, para quem está passando por isso, pais que estão passando por isso, é isso que a gente tem que se agarrar. Quase aí 70% de cura o câncer infantil. Doutor, o que o senhor pode falar logo de início em relação a esse tema? Quais os sintomas, geralmente, aí? E são vários, né? Porque a gente só lembra mesmo da leucemia, né? Quando a gente pensa em câncer infantil, a gente lembra só da leucemia, né? É verdade. O câncer infantil, a gente que acompanha aí a medicina e após a virada de século, de milênio aí, né? Quando a gente entrou no século XXI, começou a se dar mais atenção a isso,
por notar-se que estatisticamente não é tão raro assim, né? E as pessoas precisam ter essa consciência. Então essa data foi criada em 2002, por isso. Ela simboliza uma campanha global, é internacional, é mundial, para conscientizar a população sobre o câncer infantil. Né? Muito se fala de câncer associado à velhice, à idade mais avançada, né? Porque até então, uns 30, 40 anos atrás, você não citava, nem pensava câncer em crianças, embora já existisse, mas era uma condição que não era tão assim, preocupante. Hoje em dia é. Talvez pela evolução da humanidade, talvez pela evolução tecnológica, ambiental, tudo que aconteceu no ambiente, passou de uma maneira a se dar uma importância maior, e tem que ser feito assim, para que as pessoas saibam, né, que existe, que estão tendo casos aí, que não é um número pequeno, né? Em 2020 foi um ano assim, divisor de água, onde começou a ter essa luta para tentar se reduzir ou prevenir, ou se não é prevenção, ou tentar a cura, como você disse, porque graças a Deus o câncer infantil tem cura, né? E numa taxa alta, como você mesmo citou, Dani. Então é importante o quê? O diagnóstico precoce, e é importante iniciar o tratamento o mais rápido possível. Tem um dado da Organização Mundial de Saúde de que a cada 3 minutos uma criança morre de câncer. Então nota-se que não é um número pequeno. A cada 3 minutos uma criança está morrendo de câncer, né? E isso não sendo um índice alto de letalidade de mortes para as crianças que têm câncer, né? E a cada ano são mais de 300 mil crianças diagnosticadas com câncer em todo o mundo. Isso não é Brasil só não, gente. Isso é mundial, todo mundo. O Dr. Bastos falou de diagnóstico precoce. Esse é o principal fator. Realmente, a gente tem que estar atento aí aos sinais nas crianças e nos adolescentes. Qualquer tipo de alteração diferente no seu filho, na sua filha, você tem que ir ao médico, tem que fazer uma bateria de exames, tem que estar atento, porque o diagnóstico precoce é o que faz toda a diferença. Não tem escapatória, né? Às vezes, a gente acaba deixando, né, doutor, uma febre, né? Os sintomas, quais são, assim, os mais comuns, doutor, de câncer infantil? A gente sabe que a febre é muito comum, né, nos sintomas. Então, assim, a gente não pode deixar passar, porque o diagnóstico precoce da doença faz total diferença. Você falou no câncer infantil que as pessoas pensam logo em leucemia. Realmente, a leucemia é o maior tipo de câncer nas crianças. Uhum. Depois são os linfomas, e depois os tumores, os cânceres cerebrais. Tá. São os 3 tipos mais comuns. Não que não possam aparecer outros. Mas os mais comuns realmente são linfomas e leucemias, que são tumores sanguíneos, né, e do sistema linfático, e os cerebrais. Né? Enquanto em adultos, né, muitos cânceres de adulto têm sido associados a questões ambientais, ocupacionais, estilo de vida, dieta, álcool, tabagismo. Essas causas da maioria dos cânceres infantis ainda são desconhecidas. Por quê? Uma criança não se expôs ao álcool, ao fumo, ao ambiente. São bebês, crianças muito novas, poucos anos de vida, que não teve fator de risco externo para que aparecessem esses cânceres. Sim, então, eles estão pesquisando alguma coisa na genética humana. Sim. Alguma explicação ainda que tenha vindo no gene, na genética daquela criança, a formação dessas células malignas que provocam os tumores. Então, é uma coisa ainda desconhecida, as causas, né? E os sintomas são baseados nesses 3 tipos mais comuns. Normalmente devem ser avaliados por um médico, mas as pessoas podem já notar alguma coisa, tipo palidez. Uma criança muito pálida, muito sem cor, chama atenção de vocês que estão aí ouvindo. Hematomas ou sangramentos. Uma criança que aparece muitas manchas roxas pelo corpo também não é normal, chama atenção e tem que ser
avaliado por um médico. Ou algum sangramento muito comum, criança que toda hora sangra pela gengiva, nariz, escorre sangue, isso não é comum também, tem que ser avaliado. Além disso, o surgimento nas crianças de caroços ou inchaços, mesmo indolores e sem febre ou qualquer outro sinal. Parecer um caroço numa criança não é normal. Existem as ínguas, os gânglios que crescem por inflamações, infecções, até pelo uso de vacinas. As crianças, quando começam a ser vacinadas, começam a ter formações de ínguas. É normal, é a produção do anticorpos que está ativada e formam as ínguas. Mas, se vocês notarem os caroços no pescoço, debaixo dos braços, nas axilas, nas virilhas, né? Enfim, notou caroço? Pode ser íngua, pode, mas leva num médico, num pediatra, para ele fazer a avaliação. Se ele falar é íngua, é um linfonodo, aí tudo bem. Se ele pedir um exame para esclarecer, mas chama atenção, caroços. Outra coisa que chama atenção, perda de peso inexplicada. A criança está comendo bem, está comendo o normal que ela costuma comer, aí começa a perder peso, do nada, sem explicação, né? Isso chama atenção também de um processo que tem que ser investigado. Pode ser um câncer infantil? Pode, mas também pode ser outra coisa. Mas são sintomas que podem aparecer no câncer infantil. Febre, parece uma febre inexplicável. Seu filho começa a ter uma febre, você não sabe do que é. O primeiro dia você até dá uma dipirona para baixar a febre, melhora. O segundo dia tem febre. Passou de 3 dias com febre, aí tem que ser pesquisado. Pode ser o sinal de um câncer? Pode. Pode também ser uma inflamaçãozinha de garganta, uma infecção de urina, mas todos esses sintomas que eu estou citando, que podem ser sinais de um câncer infantil, eles podem ser outras coisas também, para vocês não ficarem pensando, deu febre, emagreceu, é câncer. Não é assim também. Pode ser, a palavra pode. Então tem que ser levado num médico para ser avaliado, porque pode ser, mas pode ser uma coisa simples também. Chega até a confundir também, né? Confunde. No câncer infanto-juvenil, os especialistas dizem que é difícil o diagnóstico, né? Sim. Porque é tudo muito... São sintomas corriqueiros que dá em qualquer virose. Qualquer virose pode provocar esses sintomas que eu estou falando. Por isso que a gente não pode deixar de levar ao médico, né, doutor? Exatamente. Porque às vezes a mãe e o pai pensam assim, é uma gripezinha, é uma virose, é um mal-estar ali, mas amanhã já passa. Então, eu estou citando para vocês terem uma noção dos sinais e sintomas de um possível câncer infantil, que pode ser uma virose também, e não ser o câncer, mas pode ser o câncer. Todo tipo desses sintomas tem que ser avaliado. Percebam, tenham em mente, numa criança que tem o seu sistema imunológico bom, uma virose, um resfriadinho, uma gripe, qualquer tipo de virose, dura 3 a 5 dias, vai e acaba. Agora, se esses sintomas persistem mais de 3 a 5 dias, corre para o médico, porque pode já não ser mais a virose. A virose é curta, o ciclo em criança é muito curto. Se persistiu, é sinal que tem que ser investigado. E parece que a criança ela é indefesa, mas a criança ela tem uma imunidade muito boa, elas são fortes, né, doutor? Sim, ela nasce com a imunidade que a mãe passou para ela, né, pela própria gestação e pela genética que vem do pai e da mãe. Além disso, ela começa logo hoje em dia, no primeiro mês, a ser vacinada. E aí começa o calendário vacinal, as vacinas começam logo a ativar o sistema imunológico dela e fortalecer o sistema imunológico, entendeu? As vacinas, além de prevenirem para aquelas doenças infantis, não é só a prevenção que a vacina está agindo ali. Além da prevenção, ela ativa o sistema imune da criança. O sistema precisa ser ativado, ela ativa. A vacina provoca a produção de anticorpos. Anticorpos, gente, são os soldados que nos defendem. Nós temos soldados no nosso corpo que nos defendem contra o inimigo, que são os vírus, bactérias, fungos, enfim, todas as infecções. E esses soldados, eles estão meio que paradinhos lá no quartel dormindo. A vacina ativa eles, acorda eles, coloca eles em posição
de defesa. É mais ou menos isso. Então a função da vacina é importantíssima. Sem dúvida nenhuma. No calendário infantil. Exatamente. Aquelas vacinas de tuberculose, Sim, depois de totalmente, tétano, difteria, coqueluche, sarampo, cachumba. Aquilo que vai sendo tomado durante a infância é importante. Você ativa o sistema imunológico. E fora a alimentação, né? O leite materno. Sim, o leite nos materno, primeiros, que né, momentos. É sempre comentado aqui, né? Exatamente. E também a gente pode observar, às vezes uma criança é submetida a alguma cirurgia, seja ela simples, é rapidinho, né, doutora, a recuperação de uma criança, às vezes de um adulto demora, mas uma criança é tão rápido, por quê? Porque eles realmente são fortes, têm uma imunidade muito, muito boa, né? A gente observa isso. Doutor, que nem a gente quer falar, quer terminar? Não, tem mais sintomas. Tá, então fala. Além da febre que eu falei lá, né, inexplicada, Sim. e a perda de peso, tosse persistente, tá tossindo há mais de 15 dias, aquela criança que aquela tosse não para, leva num médico para ver. Ou falta de ar, suores noturnos, a criança que transpira muito, principalmente à noite, não é comum, não é muito normal, precisa ser investigada também. Se vocês notarem alterações nos olhos, como a pupila branca, estrabismo, né, de início recente, perda visual, né, hematomas, inchaço ao redor dos olhos, chama atenção. Então, a gente fala muito que os olhos são a janela da alma, né? Você, através dos olhos, você vê a alma da pessoa. E os olhos nos dão muitos sinais, né? Eu não sei se vocês atentam para isso, mas o ser humano... Não, a gente não atenta a isso. O ser humano, por que a gente manda... Quando você conversar com alguém, olha nos olhos. Quando você for examinar alguém, olha nos olhos. Você quer prestar atenção se a pessoa está bem, olha nos olhos. O médico olha nos olhos? Olha, os olhos dela vai dizer muita coisa para o médico. E para o ser humano, até leigo, também. Então, a coloração da parte branca, a pupila, ao redor dos olhos, inchaço ou não, se está amarelado. Tem muito sinal que os olhos nos dão. E, inclusive, no câncer infantil também. E devido ao câncer cerebral que pode comprimir o nervo óptico. Então, é uma outra, vamos dizer assim, um outro sinal importante. Alterações nos olhos. Nos olhos. Bom, doutor Bastos, hoje um assunto que mexe, né, mexe com o nosso psicológico, mexe com... só de falar a gente realmente se sensibiliza, que é o câncer infantil, a luta, né, o combate ao câncer infantil. Se já é difícil o câncer em adultos, imagina numa criança, né, doutor? Como o senhor estava até comentando aqui, esses hospitais maravilhosos, né, que tratam dessas crianças com tanto carinho, com tanta dignidade. A pessoa que vai até esse lugar, os pais que vão, né, com seus filhos, ficam lá, mas as pessoas que fazem a visita saem de lá com outro pensamento realmente sobre a vida, né, doutor? É verdade. É difícil, né? São locais, os tratamentos de câncer infantil, muito humanitários. São pessoas que são, assim, dedicadas, né? E são abnegadas e elas têm, assim, um carinho muito grande, lógico, com a criança que está passando por isso. Então, ali tem um acolhimento, né, humanitário muito grande. Quem frequenta lá, quem vai lá, sabe do que a gente está falando, né? E é importante. Por isso que é importante, gente, o diagnóstico. A gente está aqui falando nesse assunto hoje para chamar a atenção de vocês do que existe e vocês ficarem atentos aí com seus pequenos, seus filhos, netos, aí ficarem atentos a esses sinais e sintomas e já tentar fazer o diagnóstico no início, se não for nada, graças a Deus, mas se tiver um desses sinais e sintomas, tem que procurar ajuda, tem que procurar um médico, correr no pediatra, que vai orientar e vai fazer o diagnóstico, com certeza. Com certeza. Doutor, o senhor disse que tem mais alguns sintomas que são relevantes. Sim, além do negócio dos olhos que a gente estava falando, os olhos eles dão muitos sinais, né? E se a criança principalmente queixar de visão embaçada ou algo assim, também tem que ser chamado a atenção e levado a um médico para fazer um exame, né? Uma outra coisa, gente, inchaço abdominal. Percebeu na criança que a barriguinha está estendendo, crescendo, ficando muito
aumentada, né? Aquela barriga que as pessoas brincam e chamam, tá com barriga de verme. Nem sempre é verme, gente. Precisa fazer um exame. Às vezes pode ser o crescimento do fígado e do baço, que é devido ao problema do linfoma, né? Ou uma leucemia. Então a barriga inchando chama atenção, tem que fazer um exame, tem que levar no médico para fazer um exame. Dores de cabeça, aquela criança que fica reclamando com o pai e com a mãe que a cabeça está doendo, isso não ache que é só seja problema nada, de visão. né? Não, isso aí não é nada. É problema de visão, vai levar no oftalmologista. Não, cuidado, é importante, principalmente se estiver acompanhando vômitos, náuseas e ela persistir, leve no médico para ver. Uma outra coisa interessante também que tem que ser prestada atenção são crianças que reclamam de dores nas pernas e braços. Ai, tô com dor nas pernas. Ai, mãe, tô andando e tá doendo minhas pernas. Ah, não tô conseguindo andar muito, tá doendo as pernas. Criança que leva muito tombo, cai muito. Preste atenção. Leve essa criança para fazer um exame. Dores em membros, braços e pernas, ou dor óssea, né, inchaço, mesmo sem trauma, ficar inchando perna e braço e dor, leva para ver, pode ser sinal também de um câncer infantil. Então é importante. E aquela criança que de repente perdeu muito assim o ânimo, tá com muita fadiga, muito cansaço, não tem disposição, desanimado, letargia. Criança desanimada, a gente já começa a pensar, né? Mudança de comportamento. Criança geralmente tem, né, doutor? Verdade, todo mundo fala, criança está muito ativa, é saúde. Saúde, né? Criança está muito paradinha, aí tem que ser pesquisado. Não é normal uma criança muito parada. Pode ser um problema emocional? Pode. Pode ser em criança tem quadro de problemas emocionais, como depressão, tem. Mas pode ser também um problema grave, como um câncer infantil. Então, gente, cuidado. Esses são alguns sinais, alguns sintomas. Mas acho muito importante o senhor frisar esses sintomas. A gente podia falar aqui de cada tipo de câncer, por exemplo. Mas eu acho que, como o nosso tempo é curto e a gente tem que aproveitar ao máximo esse espaço, eu acho que o que atenta mais as pessoas os sintomas mesmo, doutor. Ficar atento e levar para fazer o diagnóstico. É a prevenção, né, doutor? Exatamente. É isso que a gente tem que... A gente falar dos tipos de câncer, para vocês eu acho que não vai ter, é mais científico, é mais para pessoas da área de saúde, né? Então, só citando, a leucemia é um câncer no sangue, células do sangue que desarranjam. O linfoma é um câncer do sistema linfático, né? Os gânglios linfáticos, baço, fígado aumenta, então, isso é um sintoma mais da parte do sistema linfático. O tumor cerebral, que é muito comum em crianças, é a parte do cérebro, cria-se ali um nódulo, um tumor ali por células malignas, né? Além disso, existem também sintomas específicos, como nos rins, o tumor de Wilms, tumores de partes moles, né? Que pode acontecer, a parte de músculo, nervo, enfim. Nos olhos tem o retinoblastoma, que é um tumor nos olhos, né? Os tumores ósseos em qualquer osso do corpo pode acontecer de vir um tumor nos ossos. Então, esses sintomas que eu citei, eles são referentes a todos esses tipos de tumores que são os mais citados e comuns na infância. Então, vocês ficando atentos a esses sintomas, esses sinais, levem no médico. Quem vai fazer o diagnóstico, no caso, é o médico. E se não for nada, ele vai dizer isso não é nada, é isso, é uma coisa simples. Mas se for alguma coisa, vai encaminhar para o tratamento. Quanto mais rápido tratar, tá aí, 70% chance de cura. Tem tratamento. Todos os tumores que a gente citou, hoje em dia, com o avanço da medicina, tem tratamento, tem bons resultados. Chega a 70% o índice de cura de um câncer infantil, diagnosticado no início e tratado logo. Quando ele está mais avançado, é mais difícil. Então, procurem logo ajuda médica se tiver um desses sinais ou sintomas. Doutor, vamos para a parte prática da coisa aqui. Por exemplo, o pai e a mãe, então, né, o filho está com algum sintoma, decide levar no médico. No exame de sangue, já dá para saber se a criança tem alguma coisa? Dependendo do tipo de câncer, por exemplo, a leucemia dá. A leucemia, como é um câncer no sangue,
você com um exame de sangue, um comum, hemograma comum, já sabe. você já vê um desvio ali. Tá. Diferente, uma coisa diferente. Se for a leucemia, o senhor falou, né? O linfoma, normalmente cresce os gânglios linfáticos. Então você vai vê aparecer um gânglio. Vai. E o exame de sangue também sinaliza alguma coisa. Aí tem o exame de imagem, que você faz ultrassom e vê as imagens já características de um tumor. E aí já então até é mais fácil, né? Porque se for um exame mais difícil, né, do médico pedir, acaba também demorando aí. Mas se no exame de sangue já dá para se ter uma ideia, fica mais fácil aí. Sim. Né, doutor? Os outros cânceres que são comuns, como tumores do sistema nervoso central, cerebral, aí precisa do exame de imagem, né? O dos rins precisa do exame da imagem, o neuroblastoma também. O dos rins não aparece no sangue, não aparece no exame de sangue, nada, nenhuma alteração. Não, às vezes o exame de urina tem uma pequena alteração, mas o que vai fazer o diagnóstico é o exame de imagem mesmo, que vai diagnosticar. E tumores ósseos também precisaria do exame de imagem, enfim. Mas isso tudo o médico vai conduzir, gente. Nós não vamos aqui falar nesse tratamento e os exames, porque aí o médico que vai pedir. Vocês têm que se atentar para os sintomas. Algo de errado está com meu filho, eu preciso saber o que é. Tudo que eu citei, se estiver acontecendo com eles, você leva eles num médico, que o médico vai conduzir. E relatar certinho, gente, pro médico, olha, é isso que está acontecendo, eu quero fazer um exame, eu quero tirar da dúvida, eu quero, enfim, é isso. É isso mesmo. A gente tem que, a gente relatando é que o médico vai se orientar aí para pedir alguns exames aí pros filhos. Mas o que a gente tem que parar para pensar hoje, no dia de hoje, nessa data tão importante a cura do câncer infantil chega a 70% se diagnosticado aí com antecedência precocemente. É essa frase, né, doutor, que a gente deixa aí para a gente finalizar o programa, né? Sim, exatamente. É saber que o câncer tem cura. Hoje em dia, vocês sabem que até no adulto, muitos cânceres têm cura. Não são mais todos eles que vão matar, aquele atestado de morte, aquela sentença de morte. Há 40, 50 anos atrás, a medicina não era tão avançada e realmente quem tinha um diagnóstico de câncer, né, era uma sentença de morte. Sim. Todo mundo sabe disso, lembra disso. Hoje em dia, ainda se morre de câncer? Morre. Às vezes o diagnóstico foi tardio, descobriu muito tarde, infelizmente não houve tempo para o tratamento fazer um efeito, mas a gente tem que saber, hoje em dia os cânceres têm cura, desde que diagnosticado a tempo de se fazer o tratamento. O problema é só esse, tanto em adultos quanto em crianças, mas principalmente em crianças, né, que são cânceres assim, mais de outra forma, diferente dos adultos, né? Então, na criança, o índice de cura é maior ainda do que o adulto. Perfeito, é isso, gente. Acabou o nosso programa, acabou o Saúde Cidade, nessa data tão importante, um assunto tão importante, tão relevante, né? A gente ama tanto os nossos filhos, as nossas crianças. Atenção com eles. Sempre atentos aos sintomas, a qualquer coisa diferente que aconteça com eles. Vamos correr ao médico. Não custa, eu acho que a gente tem que se precaver. A precaução, a prevenção e o diagnóstico precoce. Doutor, muito obrigada, doutor Bastos. Eu que agradeço, obrigado a você, Dani, e obrigado a todos os ouvintes por essa grande audiência, gente. Obrigado pelo carinho de sempre. Desejo a todos uma excelente quinta-feira pós-carnaval, todos descansando, a maioria trabalhando. Todo mundo trabalhando, mas descansa assim, à noite, descansando bem. Verdade. Fiquem bem, ótimo final de semana. Cuidem-se, né, sempre. E até quinta, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada, doutor Bastos. Até a próxima quinta-feira. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos.